Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 8 de setembro. O Ministério da Educação descumpriu o prazo previsto em lei para enviar ao Congresso Nacional a proposta que atualiza o Plano Nacional de Educação, lei que define metas e diretrizes para o setor. Sancionado em 2014, o plano prevê metas que o país precisa atingir até 2024 e define que até o primeiro semestre deste ano, o Executivo deveria ter enviado ao Legislativo uma nova versão para planejar os 10 anos seguintes, o que não aconteceu. Questionado, o Ministério afirmou que criou um grupo de trabalho sobre o tema e que só deve enviar o projeto ao Congresso no primeiro semestre de 2024, com um ano de atraso. Democracia, soberania e união. Este foi o tema do desfile cívico-militar de comemorações pelo Dia da Independência nesta quinta-feira em Brasília. Este ano, o desfile praticamente não contou com a presença do público. O presidente Lula liderou as comemorações e, na sequência, partiu para a Índia, onde vai participar da cúpula do G20. Em um dia ensolarado na capital federal, Lula presidiu o desfile cívico-militar pelos 201 anos de independência, ao longo da emblemática esplanada dos ministérios. Na véspera, em um pronunciamento gravado, o presidente fez um apelo aos cidadãos para celebrarem um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união, e lembrarem que o Brasil é um só. Organizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o evento aconteceu sob o tema Democracia, Soberania e União e reuniu cerca de 50 mil pessoas. De acordo com a Agência Brasil, passaram pela tribuna onde estavam as autoridades cerca de 2 mil militares das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros, da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, além de 550 estudantes de escolas públicas e de projetos sociais do Distrito Federal, diversos veículos motorizados, como os blindados da Marinha do Brasil e do Exército, motocicletas e bandas militares. Após a cerimônia de 2 horas, Lula partiu para a Índia, onde vai participar da cúpula do G20. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, convocou uma reunião com vários ministros em Brasília para debater nova ajuda federal ao Rio Grande do Sul, afetado por um ciclone extratropical que já matou 41 pessoas. Alckmin também decidiu ir pessoalmente ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. Somente em Mussum, até essa quinta-feira, já tinham sido contabilizadas 15 mortes. A Defesa Civil também atualizou que o número de desaparecidos chegava a 25. O número de feridos resgatados era de 43. Cerca de 83 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas e ventos, com cerca de 3 mil desabrigados e mais de 7.600 desalojados. O governo reconheceu o estado de calamidade pública nos municípios atingidos, após fazer um sobrevoo na região. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado e contempla 80 municípios. É a maior tragédia decorrente de um evento climático na história do Rio Grande do Sul. Os danos estruturais por conta das chuvas causam o atual bloqueio parcial ou total de 16 rodovias que cortam o território gaúcho. 2 pontes foram destruídas, uma entre Farroupilha e Nova Roma do Sul e a outra em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. A população do Rio Grande do Sul deve ficar preparada para mais dias com chuvas. Há risco de temporais com raios, vento forte e até granizo ainda nesta sexta-feira. A previsão é de que a instabilidade se prolongue por 10 dias e de que em alguns pontos do estado as chuvas ultrapassem os 200 milímetros, excedendo a média de todo o mês. Desastres naturais em outras partes do mundo. Hong Kong ficou inundada após as piores chuvas registradas no território em 140 anos. Mais de 100 pessoas ficaram feridas e as autoridades alertam que as tempestades podem continuar. Ruas e estações de metrô ficaram inundadas e as escolas precisaram ser fechadas. A Bolsa de Hong Kong cancelou todos os pregões. A forte precipitação começou na quinta-feira e pouco antes da meia-noite, o Observatório do Clima da cidade marcou em 1 hora mais de 158 milímetros de chuva, o número mais alto desde o início dos registros em 1884. Também foram registrados em sua sede mais de 600 milímetros em 24 horas, cerca de 1/4 da precipitação média anual da cidade.
As autoridades lançaram alertas sobre possíveis deslizamentos de terra e os serviços de emergência fazem operações de resgate em várias partes do território. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Em uma entrevista coletiva, o secretário-chefe de Hong Kong, Eric Chan, descreveu o dilúvio como uma tempestade que acontece uma vez em 100 anos e acrescentou que as condições meteorológicas extremas devem continuar até a meia-noite. Logo depois da fronteira, as autoridades da cidade chinesa de Shenzhen relataram as chuvas mais fortes desde que os registros começaram em 1952. Uma estimativa da Bloomberg Intelligence aponta que as inundações podem custar pelo menos 100 milhões de dólares para Hong Kong. E na Espanha, a Guarda Civil encontrou hoje os corpos de 2 pessoas dadas como desaparecidas na região da capital Madrid pelas chuvas torrenciais que caíram no início da semana. A primeira vítima, um homem de 83 anos, tinha desaparecido na localidade de Villamanta, 7 quilômetros rio acima de onde o corpo foi encontrado. O segundo corpo é de um homem de 50 anos que viajava com a família de carro quando foi arrastado pela água na aldeia de Fresno. A esposa e a filha foram resgatadas pouco depois do incidente, mas o filho só sobreviveu porque conseguiu se agarrar a uma árvore por cerca de 9 horas. A descoberta dos corpos eleva para 5 o número de vítimas confirmadas pelas consequências das fortes chuvas geradas pelo fenômeno chamado Dana, depressão isolada em altos níveis. Uma mulher segue desaparecida depois de ser arrastada pela corrente de um rio que transbordou na província de Toledo, região de Castilha-La Mancha. A Polícia Metropolitana da Grã-Bretanha disse hoje que realiza buscas no Richmond Park, em Londres, por um ex-soldado do Exército suspeito de crimes de terrorismo. Acredita-se que Daniel Abed Khalife, de 21 anos, tenha escapado de um presídio em Londres, saindo da cozinha da prisão onde trabalhava. Está em curso uma grande busca pelo fugitivo com controle de segurança reforçados nos portos e aeroportos, o que provocou atrasos. A rádio LBC de Londres disse que helicópteros da polícia foram vistos circulando o parque no oeste de Londres na manhã desta sexta-feira. Khalife, que foi dispensado do Exército em maio, é acusado de obter ou tentar obter informações que pudessem ser úteis para uma pessoa que trabalhava um ato de terrorismo, enquanto estava baseado em um quartel no centro da Inglaterra em 2021. Também é acusado de um falso alerta de bomba, colocando 3 latas com fios em uma mesa e por supostamente obter informações que possam ser direta ou indiretamente úteis para um inimigo. E hoje, dia 8 de setembro, a morte da rainha Elizabeth II completa 1 ano. E o Reino Unido, de uma maneira reservada, lembrou os 70 anos de reinado da monarca e a ascensão ao trono de Charles III. A rainha morreu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, quando estava no castelo de Balmoral, na Escócia, onde costumava passar os verões. Milhares de pessoas fizeram fila e esperaram horas para ver o caixão da monarca mais longeva no trono britânico, o que começou um novo capítulo no Reino Unido e nas demais 14 nações, nas quais o soberano britânico Charles III se tornou chefe de Estado. 1 ano depois, nenhum grande evento público está programado para marcar a importante data. Há alguns dias, o governo revelou que em 2026, ano do centenário do nascimento de Elizabeth II, vai ser apresentado um projeto de memorial permanente. Menos popular do que a adorada mãe, o rei Charles viu o aumento das manifestações anti-monarquia em viagens pelo país, em particular durante a coroação em 6 de maio. Apesar disso, uma pesquisa do YouGov indicou que 59% dos britânicos consideram que o rei faz um bom trabalho, contra 17% que pensam o contrário. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.